Olha, o Brasil está chegando numa situação que a gente tem que se perguntar: será que alguém está no comando desse barco? Alguém está no comando desse avião? Ou nós estamos desgovernados? Essa pergunta eu faço porque as declarações e os eventos que vão se sucedendo levam a gente a pensar que existe uma torre de Babel, uma espécie de como é que eu diria? Falta de realidade dessas pessoas que estão na frente do governo. Porque as declarações, os comportamentos, os fatos nos levam a pensar que nós estamos vivendo uma situação, né, apocalíptica. E eu vou dizer para vocês que eu vou passar aqui um recorte que justifica muito essa minha visão e vocês vão me dar razão sobre isso. Bem, recentemente a gente teve um presidente, né, que mandou prender mais de 1.200 brasileiros, sabidamente por ele, né, que não tinham cometido crime nenhum, e dá uma ordem para um general de 3 estrelas, prende que são todos criminosos. E esses criminosos são idosos, crianças, mulheres, pessoas com comorbidade, né? Até adolescente com autismo, quer dizer, pessoas que não têm nenhuma possibilidade de ser atribuído a eles algum tipo de crime, todos com ficha limpa, nunca tiveram passagem pela polícia, todos com endereço fixo, todos com emprego, sabe? E aí um presidente liga para um general e fala: prende todo mundo. E aí você tem momentos depois, né, a recepção de um líder de Estado, né, de um chefe de Estado de um país sul-americano, que é o Maduro, né, que recebe várias críticas, várias restrições de muitos chefes de nações importantes pela forma como ele conduz o processo político no país dele, mas que aqui foi tratado assim como um lorde, né, pelo presidente da República. E o mais interessante disso tudo, gente, é que durante a recepção desse ministro, quer dizer, desse presidente, né, houve um fato lamentável de uma agressão à jornalista Adélis. E nós vamos passar aqui né, a fala da Adélis. É importante a gente ouvir a Adélis, né? E vamos ouvir a Adélis diante de uma realidade que nos preocupa muito. Por quê? Porque recentemente os 3 poderes, né, lá para janeiro, dia 8 de janeiro, os 3 poderes da República foram invadidos, depredados, sabe? E a gente pergunta: ué, que governo é esse que não cuida da casa? Não sabe tomar conta da sua casa? E aí manda prender mais de 1.200 velhinhos, idosas, tia do Zap. Ele fala: esses aí que fizeram esse vandalismo dentro dos nossos 3 poderes. Eu fico me pensando, gente, onde está a segurança desse país? Eu acho que nosso país está muito vulnerável na mão desses políticos. Eu falo isso porque, gente, se não for piada, se for uma coisa séria, é realmente muito preocupante você dizer que os 3 prédios dos 3 poderes foram invadidos, né? E tiveram que ir lá à noite pegar os terroristas. Aí vai ver os terroristas, são senhoras, idosos, né, com Bíblia na mão, com bandeira do Brasil. Se isso não for uma aberração, sabe? Se contar isso em outros tempos, em outros países, eles vão achar isso um absurdo. Gente, isso aí não tem lógica. Então, o que acontece? Aí recebe esse presidente, né? E o GSI, o novo GSI, porque o primeiro GSI já foi embora, né? Porque não conseguiu tomar conta do quartel, quer dizer, tomar conta do palácio, da Alvorada. E aí, na hora que recebe um chefe de Estado, tem uma jornalista dentro do prédio, né,
que leva um soco no peito, um soco assim de ela vai dizer o que foi. E aí você fica se pensando, gente, quem vai tomar conta desse país? Porque se nem um jornalista consegue fazer o seu trabalho direito dentro desses prédios, né, governamentais, com a presença do presidente, que não tem nenhuma garantia de segurança. Porque, poxa vida, deixar um segurança, né, de um país estrangeiro, dar um soco no peito de uma mulher brasileira no pleno trabalho, dentro do palácio, e ninguém fala nada, sabe? Eu não vejo, sabe, esse jeito de tratar essas coisas assim com tanto naturalidade, e isso me assusta. Então, vamos ver a opinião da Délice, porque isso aí é para se revoltar. Não podemos aceitar. A imprensa não pode aceitar isso em lugar nenhum no mundo, mas como nos tocou agora, e em mim, soco no peito, nessa parte da cartilagem aqui, que prende a respiração da gente, eu levei um susto, a dor, e esse tipo de soco prende a sua respiração. É de gente que quer fazer isso, não é sem querer que enfia a mão aí. E eu ainda tenho uma prótese por causa de mastectomia. A impressão que deu é que explodiu tudo dentro de mim. Fora a sensação de impotência, de violência que você sente na pele, mas eu tenho ouvido dos colegas, é como se fosse um soco no peito de toda a imprensa. Entende? Agrediu todo mundo, de uma só vez. Então, vocês perceberam a gravidade disso? Não é? E depois eu vi uma entrevista dela, sabe? Não sei como é que foi que ela processou isso, que quando ela foi explicar, ela falou assim, foi uma sucessão de equívocos. Você entendeu? Eu escutei isso da Délice, ela falando. Gente, isso foi uma sucessão de equívocos. Isso foi um crime deles. Isso foi um atentado contra a liberdade de imprensa. Isso foi um atentado contra a soberania nacional. Isso foi um atentado contra a sociedade brasileira, a nação brasileira. Porque um presidente de outro país vem aqui e a hora que a repórter vai fazer uma pergunta simples, perguntar para ela, para o presidente, se você conhece o tamanho da dívida que vocês têm com o Brasil, e a resposta é um soco no peito, dentro de um palácio, ao lado do presidente da República, e que não fala nada na hora, e que não manda prender a pessoa que fez isso. Tá bom. Mais outra. Vamos virar a página. Vamos entrar no outro assunto para vocês verem o tamanho das aberrações que nós estamos vivendo nesse país. Hoje, a maior autoridade política no país, a pessoa mais poderosa, no meu modo de entender, é o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, né? E que, possivelmente, certamente, é o sucessor, no terceiro na linha de sucessão desse atual governo, que, como vocês podem ver, né, é um governo, eu entendo como caduco, entendeu? Não tem outra explicação. E como esse deputado, que é o deputado presidente da Câmara, e foi o deputado mais votado da história da Câmara, assim, para ser presidente, né? Ele foi eleito pela esquerda, pela direita, pelo centro. Quer dizer, o espectro político que gerou para eleger esse presidente, Arthur Lira, né, é inédito na história. Então, o poder do Arthur Lira está tão intrínseco que é óbvio, né? E nessa crise dessa falta de identidade, dessa falta de articulação,
dessa falta de entendimento, dessa falta de base de apoio dentro do Congresso, dessa falta de bom senso desse governo, né? A gente se vê diante de uma tentativa de agressão ao nosso parlamento por ver no Arthur Lira uma ameaça, porque ele é, de fato, o sucessor que vai assumir a presidência da República no espaço não tão longo, né, que está perto de acontecer, porque esse governo não vai vingar do jeito que está. Ele está sem norte, é um barco sem vela. Então, vamos escutar aqui para vocês verem a aberração, né? Tentaram atingir o presidente da Câmara porque esse governo está desesperado. E aí, até produção de fake news eles fizeram para poder atingir o homem. E aí envolve quem? A Polícia Federal. Olha que absurdo. Então, escutem, com olhos, vocês é que vão dizer. A CNN noticiou durante o dia uma informação errada sobre uma operação da Polícia Federal realizada hoje e é preciso corrigir. A corporação informou inicialmente a apreensão de 4 milhões de reais num endereço ligado a Luciano Cavalcante, ex-assessor do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. No fim da tarde, o Departamento de Comunicação da Polícia Federal voltou atrás e retificou a informação. A chefe da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal, Marina Dutra, reconheceu o erro e pediu desculpas à CNN. Corrigindo a informação divulgada anteriormente, a PF disse que os vídeos enviados não se referem ao mandado de busca e apreensão em Brasília. Mais cedo, em entrevista à CNN, o advogado André Calegari, que defende Luciano Cavalcante, reforçou que o seu cliente não tem qualquer relação com a empresa que foi alvo da operação da Polícia Federal. Ele também não foi alvo de mandado de prisão. Tá? O único objeto do mandado era de busca e apreensão, que foi cumprido aqui no flat onde ele residia. Como já foi corrigido, não foi encontrado esse montante de valor com ele, tampouco o cofre pertence a ele, e os endereços, né, ou o endereço-alvo do mandado de busca e apreensão desse cofre não tem vinculação a ele. O segundo ponto é que nós estranhamos que ele seja alvo porque ele não tem relação, em princípio, com essa empresa investigada. Normalmente, quando há um mandado de busca e apreensão, os oficiais ou os policiais que o cumprem entregam uma cópia da decisão judicial. E o que aconteceu nesta manhã? Estranhamente, os policiais federais cumpriram o mandado de busca e apreensão, mas não entregaram para ele a cópia do teor da decisão que determinava essa busca. Ou seja, nós não sabemos, porque veio desacompanhado do mandado, qual é ou quais são os fundamentos que justificam a busca e apreensão em relação aos endereços do Luciano. Vocês entenderam? Quer dizer que um governo que não tem base no Congresso, a gente já falou sobre isso, você assistir a número 31, você vai ver que, que isso tem a ver com a biometria das urnas eletrônicas, um governo que não tem base parlamentar, e aí tenta intimidar o Congresso e usar a Polícia Federal para produzir fake news, para atingir o presidente do Congresso, porque ele é o terceiro na ordem sucessória e ele é uma ameaça hoje, porque esse governo sabe que ele está sem apoio popular, sem apoio no Congresso, sem apoio em lugar nenhum. O único apoio que eles têm é na Corte Superior, né? Na Suprema Corte, que virou uma espécie de, quartel-general de um partido político. A meu modo de entender, e a população está vendo isso, e aí a minha preocupação com o Supremo, né? O Supremo é uma entidade de uma importância tão grande para uma democracia, é o pilar do terceiro poder, de um dos três poderes. Então, quando alguns magistrados extrapolam nessas prerrogativas, eles estão contribuindo, né,
para destruir o processo democrático. Ora, se vocês não fazem o papel de vocês corretamente, não é a população que está atacando o Supremo, são vocês, magistrados. Se vocês não se dão ao respeito, não é a população, não é os políticos que estão atacando o Supremo. São vocês, magistrados, que estão se comportando de uma certa forma que está destruindo essa instituição. E nós estamos preocupados com isso, porque nós precisamos de uma Suprema Corte constitucionalista. É um instrumento de democracia importante e vocês não podem usar dessa prerrogativa porque vocês estão aí usando a toga e acham que Supremo é ser Deus e que podem fazer o que acharem que vem na cabeça. Não podem. Vocês estão contribuindo para a degradação dessa instituição. E eu falo isso com pesar, com muito pesar, porque é um cargo tão importante, é uma regalia tão importante, vocês são tão privilegiados com tantas benesses para poder cumprir essa função de forma tão independente, e vocês se submetem, sabe, a uma situação, a um comportamento de cabo eleitoral. Isso é um absurdo. Vocês estão indo contra o processo democrático, vocês estão comprometendo as nossas instituições, comprometendo a instabilidade política do país. Vocês tiram lei, desmontam lei, fabricam leis. Vocês estão invadindo o judiciário, quer dizer, invadindo o legislativo, invadindo o executivo. Vocês fazem isso ao arrepio da lei. A gente fica preocupado, porque a crise está acontecendo, né? O estopim dessa crise institucional está vindo daí, do Supremo, desta casa. Porque, olha, nós temos um colegiado de ministros aí que, por favor, vocês precisam se dar o respeito. E agora eu vou continuar, para vocês verem que eu não estou certo, que eu estou certo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, e o Alexandre de Moraes foram ao churrasco promovido pelo presidente Lula na última sexta-feira no Palácio da Alvorada. Detalhe, esse era o evento de articulação política. O encontro serviu para tratar do alinhamento da base governista após a aprovação da MP dos ministérios em comissão mista. Quem quer ser respeitado precisa se dar ao respeito. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Ora, quem tem a função de defender o Estado democrático de direito, a Constituição, em última análise, é o Poder Judiciário. Então vamos agora desacreditar o Poder Judiciário. Isso ocorreu, como eu disse, em vários países do mundo. E há 3 formas disso ocorrer. Pela cooptação, e lamentavelmente em muitos locais do mundo isso ocorre. Você não precisa atacar o Judiciário. Vamos cooptar, vamos trazer para o nosso lado o Poder Judiciário. Se você não consegue pela cooptação, vamos pela alteração, vamos pela modificação. Então vocês escutam umas aberrações dessas e não sou eu que estou pondo palavras na boca dele, não. É ele que está falando isso. Vocês estão percebendo o grau de gravidade disso? Você viu essa declaração do Alexandre de Moraes? Eu fico para entender, sabe? Marca um churrasco no Alvorada com o presidente. Aí vai os 2 indicados pelos tucanos, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes,
porque o resto, né, já tem uma turma ali, os 7 ali que já são petistas de carteirinha, e esses 2 vão lá negociar o quê? Discutir política. A pauta é política. Mas então, a base política do Lula é o STF? E é isso que a gente fica para entender. E tem aí um senador, Marcos Duval, que está na cola do Alexandre de Moraes. Esse aí virou um carrapato, mas está colado no Alexandre de Moraes. E ele não vai dar folga para você não, Alexandre de Moraes. Esse menino aí, ó, esse Marcos Duval, ó, se ele continuar nessa pegada, pode estar certo. No mínimo, vai virar governador do Espírito Santo. Porque o homem, entendeu? Tá numa coragem. E aí ele ainda faz cena na mostra. Ó, eu tô aqui com documento, fala que Alexandre de Moraes sabia. O cara tá no seu pé. Por quê? Porque vocês não se dão respeito. Vocês querem implantar um projeto de poder aqui, através do Poder Judiciário, através do Supremo. Isso não é para isso. O Supremo não é para isso. A população está vendo, o Brasil está vendo. E os meus seguidores estão vendo. A turma que me segue aí, os inscritos, estão vendo. E eles comentam aqui. São os pagadores do seu salário, das mordomias que vocês têm. Eles esperam de vocês um mínimo, etiqueta, no mínimo. Eu sei que a picanha é gostosa, eu sei que o Lula prometeu na campanha, picanha para a sua base política. Só que eu não sabia que a base política dele era o STF, eram os ministros supremos, agora que a gente está sabendo. E aí eles chamam vocês lá, vocês vão lá com a maior carinha do mundo sentar para comer picanha com o presidente. O povo do Nordeste está esperando a picanha lá. Não era para eles, gente, não era para vocês, era para os ministros. Porque quem elegeu o Lula, a gente sabe quem que foi. Não foi o Nordeste. Enfim. Eu espero que isso sirva como uma orientação para vocês. E aí eu vou chamar o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, você põe esse menino lá na Suprema Corte, rapaz, por causa de um capricho seu, que você quer ser presidente do Brasil a qualquer preço, qualquer custo. Tentou 1, 2, 3, não conseguiu. Sabia que não ia conseguir na 4ª. Fez por onde o homem tirar o homem da cadeia para se colocar de vice. Traz o Lula já nessas condições que não tem. Você sabe que ele não tem condições atualmente para ser presidente. Expõe ele numa situação dessa. Expõe o Brasil numa situação dessa. Expõe as instituições numa situação dessa. O senhor pupila aí, o Alexandre de Moraes, ele está precisando de ajuda, rapaz. Você colocou ele nessa aí e ele não sabe como é que faz para sair. Entendeu? E você fica aí quietinho. Você não aparece. Você esconde. Você senta lá na cadeira do Lula, quando o Lula viaja, e fica fazendo as suas peripécias aí. Mas o seu pupilo tá assando, rapaz. E quem pôs ele lá foi você. Não foi o Temer, não. A gente sabe que foi quem pôs ele lá. Tudo por causa dessa ambição sua de querer ser presidente. Sabe, você tentou uma vez, era a sua vez. Você não conseguiu, você não descobriu a manha deles. Paciência. Tentou de novo. Não descobriu as manhas do Lula. Ele ganhou. Paciência. Tentou a 3ª vez. Também não tinha mais gás. Aí o Bolsonaro leva. Aí você pirou da cabeça, rapaz. Aí você fala, não, agora eu vou tirar o Lula, vou com ele. E vou de vice. Agora eu sento nessa cadeira de presidente. E faz um reboliço nesse país. Dá um cavalo de pau no judiciário. Coloca a imprensa toda no meio desse bolo, desse balaio de gato. Pega jornalistas aí com um currículo enorme, com prestação de serviço, assim, sabe, uma folha de contribuição para o jornalismo brasileiro. Vai queimando o currículo desse povo, a reputação desse povo.
como se queima jornal em praça pública. Sabe? Que desserviço que vocês estão fazendo para a nossa democracia, para o nosso jornalismo, para os nossos alunos de direito. Os estudantes de direito, coitados, eles vão entrar em depressão. Porque o que vocês estão fazendo com os nossos códigos processuais, nossos códigos penais, nossos códigos constitucionais, é um absurdo. Sem lei, sem regra, a gente não vive em sociedade. E o país, um Brasil tão grande como esse, tem que viver uma situação dessa, por causa de um capricho, de um tucano que acha que quer ser presidente na marra. Nada contra você, Geraldo Alckmin. Eu sinto suas dores, tá? Você perdeu 3 eleições. Dom, você perdeu 2 eleições, que a gente sabe como é que foi. Você tem que estar mordido, tem que estar chateado, eu entendo. Cara, mas a vingança, o revanche, entendeu? Não é por aí não, cara. Essa Lava Jato aí teve o seu lado bom e teve o seu lado ruim, mas, pombas, sabe? Tá na hora de a gente pôr o pé no freio, Alckmin. Você tá mexendo aí no generalato, você tá criando um problema enorme com as Forças Armadas, sabe? As Forças Armadas é uma instituição tão importante para esse país. Você tá jogando ela na lama. Você está colocando os generais tudo aí ou de pijama ou com cara de melancia. Você acha que essa turma está satisfeita com você? Você não sabe o tanto de coronel que está por aí, rapaz. Seco. Entendeu? Para ver esse negócio virar. Porque eles estão querendo encarar os filhos e as esposas de novo, de cabeça erguida. E o Exército não tem culpa. As Forças Armadas não têm culpa. Elas não estão aqui para governar, elas não são governo, elas são mecanismo de segurança, de proteção do Estado, da nação, do povo brasileiro. E aí você faz esse cambalache aí com o Lula, com o seu pupilo, para criar aquele absurdo do 8 de janeiro, que hoje vocês não sabem onde é que vocês põem a cara, porque o Brasil inteiro sabe como é que foi. Que vergonha mundial que vocês estão aprontando. Que coisa absurda! Eu estou falando demais. 27 minutos. O vídeo que eu passei tinha 5 minutos. Alguém tem que desabafar, gente. Eu falo não é por mim, não. Eu estou falando por muita gente que gostaria de estar aqui falando isso. E vocês vão ver nos comentários, sabe? Que isso é um desabafo que não é meu. Eu estou desabafando por um monte de brasileiros. E eu estou com dó do Lula, porque... eu não tenho dó do Lula, ele é um ladrão. Tá. Mas ele é um idoso. O homem está com problema de saúde. Ele tem lá suas ambições, ele é um homem que tem um ego muito inflado. Entendeu? Uma autoconfiança maior do que o mundo. O cara se acha um deus. E com aquele vozeirão de leão dele, ele consegue se impor de uma certa forma. E aí a turma vai no embalo. Só que ele é um homem já com... Entendeu? Com uma idade avançada, passou por muitas coisas, foi preso, sabe? Ficou lá longe do seu povo, sabe? Sei lá. Tiraram dele a dignidade, tiraram dele o triplex, tiraram dele o sítio, tiraram dele a esposa, tiraram dele o convívio com o neto que ele não pôde acompanhar. Então o homem está rancoroso, por quê? Porque... isso tudo é produto dessa bosta, dessa biometria. Mas, pomba, a gente tem que ter humanidade com as pessoas. Com quem está sofrendo. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Eu moro em Minas Gerais, um estado de espírito. Quando vocês vierem a São João del Rei, vem cá tomar um cafezinho comigo, comer um queijinho. Vou levar você para conhecer as nossas riquezas, as nossas igrejas, as nossas praças, as nossas montanhas.
a mina de ouro do presidente Tancredo Neves. Não era dele não, o nome é que é dele em homenagem. Mas é uma mina que você entra nela assim, você vai, pega uma escada, tudo iluminado. Você vai ver como é que tirava ouro aqui no São João del Rei, como é que Minas Gerais era rico em ouro. Sabe? Tiraram muito ouro aqui. E aí, depois que criou essa biometria, continuam tirando nossos minérios, sabe? Minas Gerais tem sido assim, vítima dessa ambição, sabe? Exportaram muitos minérios nossos aqui e deixaram, sabe o quê? Um mar de lama. Um mar de lama, sabe? Sobradinho, Brumadinho. E aí você sabe o que eu estou falando, né? Levam nossas riquezas e deixam para a gente apenas um mar de lama. Ô, gente, o meu Pix está aí, ó, jpnoticias@gmail.com, se vocês quiserem contribuir, certo? Não dispenso, não. E agradecer a todos aqueles que estão mandando, né, um pingadinho que seja. Aí eu abro o celular, entro no aplicativo lá e falo, olha aqui, fulano de tal me mandou. Porque, gente, eu estou por conta de vocês. Né? Eu sempre falo isso. E agradeço quem já está contribuindo. Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, pessoas que votaram na direita, no centro, na esquerda. Sabe, se a gente conseguir pacificar esse país, eu acho que minha missão aqui está cumprida. Tá? E eu não estou falando isso, não é para dizer que eu sou contra esses magistrados, não. Sabe? Vocês estão se perdendo nessa situação toda. Vocês estão mais precisando de ajuda do que eu. Eu estou precisando de Pix. Vocês estão precisando de bom senso, de juízo, porque vocês estão deixando o Brasil apodrecer nesses comportamentos absurdos que vocês estão tendo ultimamente. Fiquem com Deus. Bom domingo e uma boa semana para vocês.